Olá, eu sou a Beatriz Gianic, nutricionista, e convivo com o diagnóstico de esclerose múltipla desde os 12 anos de idade. Atualmente, eu sou nutricionista e acabei voltando os meus atendimentos especialmente a pacientes com esclerose múltipla, assim como eu. Porque sim, através da alimentação, conseguimos melhorar muitos dos sintomas e, consequentemente, a nossa qualidade de vida com esse diagnóstico tão desafiador. E hoje eu separei algumas dicas para dar para vocês que estão, assim como eu, convivendo com o diagnóstico de esclerose múltipla, a fim de melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho sobre os alimentos anti-inflamatórios e aqueles que podem desempenhar um papel incrível na nossa saúde como um todo, que em temas inclusive que vão além da esclerose múltipla. Bom, os alimentos anti-inflamatórios, como o próprio nome diz, são alimentos que possuem diversos benefícios e diversas funcionalidades no nosso organismo que, quando associados a outros nutrientes na nossa alimentação, conseguem desempenhar esse papel de reduzir os níveis de inflamação como um todo no nosso organismo. Então, quando a gente pensa nos alimentos anti-inflamatórios, nós temos que entender alguns pontos importantes antes de falarmos dos alimentos em si e dos seus grupos alimentares. O primeiro ponto é que não necessariamente comer um alimento anti-inflamatório vai te tornar um paciente sem inflamação. Comer uma fruta não vai reduzir a sua inflamação. Quando falamos em reduzir a inflamação, estamos pensando em criar um padrão anti-inflamatório, ou seja, consumir na maioria das vezes alimentos que vão promover um bem-estar contínuo, rotineiro, realmente criando um novo hábito, uma nova rotina na alimentação. Isso significa que não é consumir uma única vez um único alimento que vai reduzir a sua inflamação. Precisamos criar um hábito, uma rotina e uma constância alimentar anti-inflamatória. Quando pensamos no grupo de alimentos anti-inflamatórios, primeiramente precisamos entender que, para que tenhamos uma alimentação anti-inflamatória, precisamos reduzir aqueles alimentos que eu conversei com vocês anteriormente, que são potencialmente inflamatórios. Esse é o primeiro ponto para tentar modular esse processo de inflamação no nosso organismo. Quando pensamos nos grupos dos alimentos anti-inflamatórios, nós sempre vamos levar em consideração aqueles alimentos que venham diretamente da natureza ou então que passaram por pouquíssimos processos na indústria até chegar à nossa mesa, que é o caso dos alimentos minimamente processados ou in natura. Esses alimentos são alimentos que vêm diretamente da natureza, como frutas, verduras, legumes, tubérculos, cereais, enfim, alimentos que a própria natureza em si nos entrega e que, na maioria das vezes, nós precisamos fazer muito pouco para conseguir comê-los ali, consumi-los ou até mesmo comprá-los. Por exemplo, você pode parar e pensar assim, poxa Bia, mas o arroz e feijão, ele vem em um pacote. Ok. Mas quando nós olhamos no rótulo dele, os ingredientes, não tem nada que foi acrescentado nesse alimento ou nesse produto. No caso do arroz, do feijão, o único processo que ele precisou passar foi por lavagem, separação, pesagem e depois ele foi embalado. Mas ele não foi acrescido de nada, nem sal, nem açúcar, nem nenhum outro ingrediente culinário industrial, como é o caso dos corantes, conservantes e aromatizantes. Então, esse grupo dos alimentos in natura e minimamente processados, eles precisam ser a base da nossa alimentação. Sim. Parece muito óbvio falarmos que o básico é o arroz e feijão, mas é muito verdade. As frutas, verduras, legumes, os cereais, os tubérculos, sempre que eu digo tubérculos eu estou me referindo batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, as castanhas, que são chamadas de oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, amendoim. Todos esses alimentos são super bem-vindos na nossa alimentação como pacientes de esclerose múltipla e desempenham muitos papéis importantes. Quando nós pensamos nesse grupo de alimentos, nós estamos falando prioritariamente em alimentos que têm uma alta demanda de vitaminas e minerais e, consequentemente, que vão promover diversas melhoras na nossa qualidade de vida com o diagnóstico de esclerose múltipla.
Esses alimentos têm o potencial de reduzir a inflamação lá no nosso intestino e, consequentemente, alimentar aquelas bactérias que são boas no nosso intestino, dando cada vez mais variedade de bactérias boas e quantidade também, elevando as bactérias boas e reduzindo as bactérias que são, mais prejudiciais para a nossa qualidade de vida. Quando fazemos desses alimentos, os alimentos in natura e minimamente processados, a base da nossa alimentação, nós já temos mais de meio caminho andado, com certeza, e sem dúvida, já com um processo de redução da progressão acelerada da doença também mais controlado. Nós temos diversos artigos científicos que apontam grupos alimentares que realmente desempenham diversos papéis, os carboidratos, as proteínas e as fontes das gorduras boas. Como eu disse, lá nos alimentos que têm esse potencial inflamatório, as gorduras saturadas podem piorar a progressão. Mas as gorduras mono e poliinsaturadas, que são aquelas gorduras que nós conhecemos como as gorduras boas, acabam desempenhando diversos papéis muito saudáveis e que vão nos ajudar a melhorar essa qualidade aí, de vida cada vez mais. Além desses alimentos, nós precisamos falar também sobre alguns grupos de alimentos e bebidas que podem nos ajudar também a reduzir a inflamação. Além dos alimentos minimamente processados, in natura, nós temos também a presença de alguns compostos, como pré e probióticos, que podem nos ajudar na nossa qualidade de vida também. Então, uma diferença simples entre o pré e o probiótico é que o probiótico são literalmente as bactérias boas, aquelas que eu tenho falado com vocês sobre a qualidade da nossa microbiota intestinal, são exatamente essas bactérias. Nós conseguimos, através de alguns alimentos e também suplementos, consumir cepas de bactérias boas para nos ajudar a colonizar esse intestino que pode estar inflamado, que pode estar em um processo aí de disbiose, ou seja, fora do seu padrão de normalidade, de saudável realmente, que nós chamamos de eubiose. Então, eubiose, um intestino saudável. Disbiose, o intestino que não está tão saudável assim. O probiótico, então, é a própria bactéria boa que nós consumimos para melhorar essa proliferação de bactérias no intestino. O pré-biótico, diferente do probiótico, é apenas a comida dessa bactéria boa. Então, principalmente as fibras presentes em determinados alimentos que nós comemos para melhorar ali a variedade e também a vida dessas bactérias que vão crescendo no nosso organismo. Então, os pré-bióticos são as fibras principalmente, que são os alimentos das nossas bactérias boas do intestino. E temos também um grupo chamado de simbióticos. Os simbióticos nada mais é do que a junção dos pré e dos probióticos. Então, alguns suplementos conseguem nos entregar, por exemplo, tanto as bactérias boas quanto os alimentos para essas bactérias boas continuarem se alimentando e se proliferando de forma saudável. Não é necessário passarmos a vida toda por termos a esclerose múltipla tomando pré e probióticos, ok? Muito pelo contrário. Precisamos sim ter em alguns processos ali, colocar a bactéria, alimentar a bactéria, mas em protocolos, tá? Pontuais que nós fazemos. Não é necessário tomar pré e probiótico para o resto da vida. Uma vez que nós já temos uma boa quantidade e variedade de bactéria, basta através da nossa alimentação cuidarmos para que cada vez mais essas bactérias possam continuar crescendo e se desenvolvendo de forma saudável e cuidando aí do nosso processo de inflamação e saúde do nosso organismo como um todo. Além dos pré e probióticos, nós também temos alguns grupos específicos de vitaminas que podem estar envolvidas no processo de redução de inflamação também. Vitaminas como a vitamina A vitamina E, a vitamina D, a vitamina C e muitas outras vitaminas como as do complexo B, que vão ser essenciais para a nossa qualidade de vida como um todo. Por que eu não vou me atentar a falar de cada grupo de vitaminas e os seus respectivos alimentos, fontes aí de cada uma delas? Porque se nós fizermos, como eu disse lá no começo, da base da nossa alimentação, as frutas, verduras, legumes, tubérculos, cereais, oleaginosas, leguminosas, nós já estaremos consumindo, na maioria das vezes, todas essas vitaminas e também os minerais como zinco, selênio, magnésio, manganês,
de forma efetiva. Então, é muito fácil, através de uma boa alimentação, nós conseguimos colocar todas essas vitaminas em dia, sem necessariamente precisar de algum complemento ou suplemento encapsulado aí à parte. Então é muito comum, né, nós recebermos aí constantemente dúvidas no sentido de, poxa, será que eu vou precisar suplementar essa ou outra vitamina? É claro que para uma suplementação ou para uma orientação, é necessário que você procure um profissional de saúde que vai te orientar, tanto o médico quanto o nutricionista, de forma individualizada para o seu caso. Mas na maioria das vezes, nós conseguimos sim, através de uma boa qualidade e variedade alimentar, entregar a maioria das vitaminas de forma efetiva para a nossa saúde e qualidade de vida. Então, quando pensamos em um grupo de alimentos anti-inflamatórios, nós precisamos levar em consideração que não existe somente um único alimento. É muito comum nós ouvirmos, mas Bia, e a cúrcuma? E o gengibre? E tentar buscar por um único alimento. E isso é errado, porque nós não nos alimentamos de um único alimento a vida toda. Então é importante termos sim uma variedade, qualidade e a quantidade bem ajustada à nossa condição de vida atual. Porque a alimentação, por exemplo, da Bia que foi diagnosticada aos 12 anos, não tem mais nada a ver com a alimentação da Bia de hoje em dia e que também não tem mais nada a ver da Bia que um dia, por exemplo, vai estar grávida, da Bia que um dia vai já ser uma idosa, por exemplo. Então nós precisamos ajustar o tipo de alimentação também para cada fase da vida. E isso se torna, essa prescrição individualizada, é o que vai tornar esse padrão mais anti-inflamatório. Porque talvez não seja interessante usar determinado grupo de alimentos com um determinado paciente, porque ele pode ter alguma intolerância, alguma alergia, algum desconforto ao comer esse alimento. E se eu colocar aqui, arroz e feijão é para todo mundo. Se esse paciente tiver algum problema, por exemplo, com o consumo de leguminosas e não puder consumir, esse grupo de leguminosas não vai ser bom para esse paciente e pode ser algo inflamatório para ele. Então não tem como falar em um único grupo ou um único alimento que vai ser a base aí para ser um alimento ou uma alimentação anti-inflamatória. O que a gente precisa levar em consideração e algo que eu sempre falo muito com os meus pacientes, que deve ser uma grande chave no tratamento como um todo. Faça da base da sua alimentação os alimentos in natura e minimamente processados. Sabe aquilo que a gente sempre fala do descasque mais, desembale menos? É exatamente isso. Tudo bem você não conseguir comer somente frutas, verduras e legumes na maioria das vezes, ali no seu dia a dia, comer algo que seja fora disso, fora desse combinado. Mas o que você faz na maioria das vezes influencia muito mais do que aquilo que você come esporadicamente. Então faça da base da sua alimentação os alimentos realmente anti-inflamatórios e coloque como uma grande chave no seu processo de tratamento. Evite os alimentos que vão desencadear processos de progressão acelerada, como foram citados ali nos grupos dos alimentos potencialmente inflamatórios. Isso com certeza já é mais de meio caminho andado pensando no nosso processo. E pensando nisso, eu tenho uma dica de ouro para te dar. Existe um material que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um material que foi desenvolvido, elaborado em 2014 pelo Ministério da Saúde e que ele tem a sua disponibilização aí gratuita, todos conseguimos ter acesso, e nesse material são descritos justamente os alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados e outros grupos de alimentos também que vale muito a leitura e que podem te ajudar nesse processo de será que esse alimento é um alimento que deveria estar constantemente na minha alimentação ou não? Então, é uma dica de leitura que eu deixo para todos vocês do Guia Alimentar para a População Brasileira também. E já que o assunto são alimentos anti-inflamatórios, bora aprender uma receita que vai te ajudar e muito quando o assunto é reduzir a inflamação do nosso organismo? Vamos aprender a fazer um brownie super fácil, delicioso e que com certeza vai te ajudar te dando muita energia no seu dia. E como os ingredientes nós temos 150 ml de água, um ovo, uma colher de sopa de farelo de aveia, uma colher de sopa de chia,
60 gramas de farinha de aveia, 250 gramas de batata doce já cozida e amassada, uma colher de sopa de cacau e uma colher de sopa de fermento em pó. Para essa receita não tem segredo, é só bater todos os ingredientes no liquidificador, deixando por último o fermento. Depois que já tiver se tornado ali uma massa homogênea, a gente finaliza com o fermento e aí nós levamos ou em uma forma grande já untada ou então em pequenas forminhas, tipo de cupcake, lá para o nosso forno. E o forno deve estar pré-aquecido a 180 graus e nós vamos deixar por aproximadamente 30 minutos. Claro que, se o seu forno tiver uma potência um pouco maior ou menor, você pode deixar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Uma dica que eu dou é, se você quer saber se está pronto, você pode colocar um palito de dente ou mesmo um garfo, uma faca, no meio do bolo e quando você tirar, essa faca e esse palito, eles têm que estar bem limpinho. Então, se ele estiver ainda com um pouco de massa, úmido, aí isso significa que você precisa deixar mais um pouquinho no forno e depois de pronto, é só se deliciar com o brownie que fica realmente uma delícia.